Fala galera, aqui é o Alex. Bom, esse videozinho eu tô fazendo pra falar um pouco pra vocês do meu começo ali no Pokémon TCG, né? O meu começo de colecionar cartas, do meu interesse ali de começar a colecionar cartas de Pokémon TCG, né? É, e falar um pouco pra vocês da minha história, assim, né? Na adolescência, né? De quando eu comecei a colecionar as cartas de Pokémon. E também falar um pouco é, hoje em dia, né, da valorização das cartas, né, e como é, era na minha adolescência ali, né, como era colecionar cartas de Pokémon TCG na adolescência, enfim. Vamos, tô fazendo esse videozinho, né, espero que vocês gostem também. É, deixa o like aí no vídeo e vou fazer mais vídeos também mostrando itens da minha coleção, né? Que eu coleciono também figurinhas, coleciono tazos, coleciono é, bonecos de action figures, né? Bonecos de animes, né? De animes ali dos anos 90 e atuais também, né? Também tenho miniaturas, também algumas miniaturas. Enfim, vou fazer outros videozinhos também mostrando um pouco das minhas coleções, né? Que são coleções assim modestas, né? Não tem nada assim de, nossa, de coleção absurda, assim, né? Como outros colecionadores que, no caso, às vezes tem colecionador aí que coleciona só um item, mas tem, tipo, prateleiras cheias. Não é nada disso. É só mostrando um pouco das minhas coleções para vocês, né? Que eu sei que tem bastante amigo meu também que coleciona também. E para você que não coleciona nada, né? Por nada vendo esse vídeo, se interessa em colecionar alguma coisa, né? Até mesmo Pokémon TCG, né? Que tá uma febre absurda, né? Nos últimos anos, né? Que começou na pandemia ali. E mais que, vamos lá, vou começar falando um pouquinho de mim, né? Eu atualmente tenho 35 anos e comecei a colecionar Pokémon TCG quando eu tinha 11 anos ali, né? Em 2001 para 2002, né? Quando eu completei 12 anos em 2002. E tinha uma locadora perto da minha casa, que é muito conhecida, né? Que era muito conhecida, né? Porque não existe mais. Que era a Pro Games, que era uma rede de locadoras que tinha no Brasil, né? E muita gente frequentou a Pro Games, né? Porque ela era uma locadora que tinha nas capitais do Brasil, né? E eu morava em Floripa, né? Em Florianópolis. E no bairro que eu morava justamente tinha uma Pro Games, né? Pra minha felicidade, né? Tinha uma Pro Games pertinho de casa que eu ia a pé, né? Caminhava poucos metros e locava fita lá. Comprei jogos de videogame lá. E depois eu acabei morando em outro bairro, né? Mas que era do lado. Também era um bairro do lado do bairro que tinha Pro Games em Florianópolis, né? E eu era sócio de um clube, né, em Floripa, que eu jogava bola, jogava futebol no final de semana, jogava futsal lá também no time. E daí tinha vários amigos também que colecionavam alguns colecionavam Magic, né, cartas de Magic, outros colecionavam, e alguns deles colecionavam, dois deles ali que eu lembro, colecionavam Pokémon TCG, né, e daí eles levavam as cartas lá no clube, tipo, incentivavam a gente a colecionar, né, inclusive eu, por que vocês também não colecionam também, né, os outros garotos que não colecionavam, como eu, né, e daí eu comecei a me interessar pelo jogo, né, ali pelas cartas, achava elas muito bonitas e tal, só que o problema é que na época quem trazia as cartas de Pokémon aqui pro Brasil era a Wizard, né? Ela no caso a Devir, né? A Devir trazia as cartas aqui pro Brasil, porque quem fabricava era somente a Wizard, né? Não tinha cartas em português como hoje tem, né? Hoje qualquer pessoa vai lá, compra um booster, um pacotinho de carta Pokémon e vem em português, tudo. Naquela época não, era produto importado e era bem mais caro, né? Então tinha que guardar ali a mesada ali, né, pra conseguir comprar um pacotinho, um booster ali e vinha as cartas em inglês, né? Depois que passado uns anos que começaram a vir as cartas em português. Mas era caro, colecionar Pokémon TCG ali no começo dos anos 2000 era caro. E aí eu comprei eu lembro que eu guardei minha mesada, assim, fui lá na Pro Games, comprei
um booster ou dois, não lembro bem ao certo, né? E eu comprava assim, raramente, né? Mas um dia, daí naquele mesmo ano ali, que eu lembre, em 2002, né? Quando eu tinha 12 anos e eu tava na sexta série. Aí um dia eu fui na Pro Games, a gente tava conversando assim, daí eu tava conversando com um amigo meu, um vendedor da loja veio e perguntou pra gente se a gente sabia de alguém que conhecia todas as regras de Pokémon TCG, né? Ah, vocês conhecem. Ô garoto, ô guri, tu conhece alguém. Ô guri, tu. Que aqui no sul a gente fala guri, né? Ô guri, vocês conhecem alguém que saiba as regras de Pokémon e tal? Aí eu falei, eu conheço, eu sei as regras. E meu amigo também, eu também sei, todas as regras. Vocês sabem mesmo as regras? Daí a gente disse, não, a gente sabe. Daí eu assim, eu sei, a gente sabe sim. Daí eu falei, né? Não, porque a gente joga o Pokémon TCG do Game Boy Color, o jogo do Pokémon de cartas, né? No videogame, só que a gente joga no computador. Porque na época um amigo meu, que era Andrei, né, ele gravava os jogos do Pokémon em disquetes pra mim eu entregava os disquetes pra ele, não, Andrei, grava pra mim. Ele ia lá e gravava os jogos do Pokémon e eu consegui jogar na minha casa, porque eu não tinha Game Boy era caríssimo, né? E eu jogava no computador. E foi assim que eu zerei todos os jogos de Pokémon. Aí eu falei pra esse vendedor que eu já tinha zerado o Pokémon de cartas, né? E aí ele, então tu sabe todas as regras? Sim, sei. Então vocês não querem vir serem juízes no torneio que vai ter final de semana da semana que vem? Aí eu pensei assim, nossa, na hora assim. Daí pensei um pouquinho, não, quero sim, aceitei na hora, né? E a gente foi, eu e esse meu amigo, a gente foi juiz, né? No campeonato de Pokémon, na Pro Games, na locadora. Essa locadora aqui, ó, que inclusive eu tenho uma revista de videogame, né, da época ali, é a Pro Games, né? Aqui tá todas as cidades, né, do que tinha a Pro Games na época, né? E daí tá aqui Florianópolis, que era no bairro Trindade, e eu morava bem pertinho da locadora, né? Só que nessa época que eu fui juiz, daí eu morava num bairro ao lado, né? Que era perto, não era tão longe, dava uma meia hora de caminhada, né? Uns 30 minutos de caminhada. Só que a gente ia de bicicleta, né? E eu não deixei de colocar jogos na Pro Games, ainda alocava alguns jogos, comprava alguns jogos, né? E daí fui juiz nesse torneio de Pokémon, né? E daí a gente ganhou um dinheirinho, assim, né? Eu não lembro na época se foi o final de semana, se foi R$ 40 o final de semana todo, ou se foi tipo uns R$ 25, mas foi em torno disso. E daí eu participei desse torneio, fui juiz nesse torneio, né? Aí no final do eu lembro que mais para final do ano teve outro, daí ele convidou a gente de novo, eu fui de novo, né? Aí meu amigo eu lembro que não foi no segundo torneio, mas eu fui. E daí era bem legal, a gente ganhava lanche lá, é, juiz, né? Era meio que trabalhava um final de semana, né? Mas era bem legal, nada de tão difícil, até porque eu sabia todas as regras, né? E naquela época o Pokémon TCG não tinha tantas regras assim, né? Era mais simples, né? Mas tinha que saber como funcionavam as cartas, porque as cartas vinham em inglês, né? Todas as cartas eram em inglês e aí tinha que traduzir ali, né? E já também saber como é que a carta funcionava, né? E tal. Mas nada, hoje o Pokémon TCG tem mais regras, né, mais complexo e tal. E daí eu fiquei muito feliz de ter participado, né? E que no caso eu jogava o Pokémon de Game Boy que eu zerei, esse aqui, né? O Pokémon TCG, né? De, de Game Boy Color. Ele que hoje eu tenho a felicidade de ter ele completinho assim na caixa, né? Esse aqui eu joguei na época no computador, né? Porque um Game Boy na época era caríssimo, né? Caríssimo. Um Game Boy era muito caro, era o preço de um PlayStation 1, né? E aí não valia a pena. Como na época eu já tinha, depois do Super Nintendo ali eu tive PlayStation 1, não valia a pena ter pra eu ganhar um Game Boy dos meus pais, meu pai ia pensar 3, 4, 5 vezes, porque era caríssimo, um Game Boy na época era 300 e poucos reais, né? E cada jogo era 200, R$ 150, então é metade de um salário mínimo da época.
Então, é, aí eu não tinha o Game Boy, mas a gente conseguia jogar no computador, né? Então muita gente que era adolescente na época vai lembrar que jogava os jogos no PC, né? E eu também não fui diferente, joguei os Pokémons de Game Boy todos no computador, né? Em disquetes que meu amigo gravava. E eu lembro que participando dos dois, sendo juiz nos dois torneios, né? Eu consegui ganhar um dinheiro bom, né? E na época eu comprei esse deck aqui, que hoje eu tenho completinho, na caixa, que é o deck Devastation, né? Da equipe Rocket, né? E esse aqui em particular é do Giovanni, né? Esse deck. E eu consegui ele com um amigo meu nesse ano. Novamente, consegui esse deck aqui novamente com um amigo meu. Coloquei nessa caixinha de acrílico aqui pra proteger, né? Pra ficar bem protegido ali, né? Ele tá impecável o deck, tá muito bem conservado. E consegui com um amigo meu numa negociação que eu fiz com ele, numa troca, né? E fiquei muito feliz de ter conseguido esse deck novamente, porque na adolescência com o dinheiro que eu fui juiz ali nos dois torneios ali na Pro Games, né, na locadora Pro Games, de carta, né, de Pokémon TCG, eu pude pegar o dinheiro e comprar esse deck aqui que eu queria muito na época, né. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Contei um pouquinho da minha história ali, do meu começo no Pokémon TCG, né, que eu comecei a colecionar, né, foi em 2001, 2002 ali, e depois voltei a colecionar somente em 2017 ali, antes da pandemia, voltei a colecionar na coleção União de Aliados, né? Que era uma coleção que eu gostei bastante na época. E depois, daí até hoje coleciono também, né? Só que eu só coleciono ali os Pokémons que eu mais gosto, né? E cartas de treinadores que eu mais gosto também. Então, eu sou um colecionador assim moderado, né? Mas que é bem legal colecionar Pokémon TCG, trocar. Fiz bastante amizade nesse mundo do Pokémon TCG ali, já troquei bastante carta, já vendi bastante carta também. É legal, a pessoa acaba fazendo amizade. é, e é bom quando tu faz amizade também com alguém que. Ah, os Pokémons que tu não curte, a outra pessoa curte, e os Pokémons que tu curte, geralmente ela não curte, daí vocês trocam as cartas ali. Facilita muito mais também, é bem legal. O meio do Pokémon TCG, ele cria um ciclo de amizade ali bem legal, de trocar carta, de negociar, de vender carta um pro outro, né? De ajudar o outro, assim, tô precisando de tal carta. Daí tu vai lá, consegue repetida. Ou aquela carta não te interessa, tu vai lá, né? Ajuda o teu amigo ali, ele te ajuda também. Então é bem legal, tá? Colecionar Pokémon. Fora que as cartas valorizam bastante, né? Uma carta hoje que é R$ 150, daqui a 3 anos tá valendo 300, R$ 400, dependendo da carta. É isso aí, tamo junto. Valeu. Um abraço, fiquem com Deus. E é isso aí. Valeu.